Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Ana Estela e essa é a gravação da palestra que nós tivemos neste último sábado, dia 6 de junho de 2020. Nessa palestra, a primeira parte dela, né, você vai ver a Zuleika falando sobre a hipnoterapia, que é a técnica que ela trabalha atualmente. E depois a segunda parte sou eu falando sobre o Theta Healing, que é a técnica terapêutica que eu trabalho. E logo depois, você vai ver algumas dúvidas que os participantes que estavam conosco na palestra tiveram, e também o sorteio de uma sessão online da Academia comigo. Então, acho que é isso. Espero que possa trazer alguma expansão de consciência, trazer algum conhecimento. E qualquer dúvida, você pode me encontrar aqui pelo meu Instagram, que é um canal bem bacana, onde eu posto curiosidades, conhecimentos, reflexões. E lá é o canal mais fácil para você entrar em contato comigo, tá bom? Grande beijo e espero que seja bom para ouvir. Estado normal das pessoas, né? Mas certamente alguém já se hipnotizou, né? O tempo todo a gente pode estar em transe hipnótico sem nem mesmo perceber. Vou falar aqui um pouquinho como que nasce qual que é a história da hipnose, né? Então, a hipnose, ela é tão antiga quanto a humanidade. Diversos autores relatam a prática da hipnose em tempos e povos muito antigos, como gregos e egípcios, né? Historiadores afirmam que a hipnose é aplicada há centenas de anos na África, na Austrália, e ainda há registros de técnica também que já eram usadas nos séculos do Antigo Egito. A história moderna da hipnose começou com Franz Anton Mesmer, né, que era um médico austríaco, e na época ele defendia a ideia de que a atração gravitacional entre a Terra e outros corpos celestes poderiam afetar a saúde das pessoas humanas. Logo depois ele começou a aplicar técnicas semelhantes às modernas que são utilizadas hoje. Porém, ele dizia que o corpo humano era composto de fluidos magnéticos e quando esses fluidos entravam em desequilíbrio, que causavam os problemas de saúde, as doenças, as dores. Ele chegou a ter muito sucesso na sua clínica em Paris, na França, mas, porém, ao longo dos anos, ele foi chamado de charlatão porque as suas técnicas foram proibidas e viraram sinônimo de feitiçaria e motivo de chacota, porque ele começou a incomodar a comunidade médica, científica, e aí foi meio que banido da situação ali naquele momento. E aí surge o médico escocês, sim, a próxima aqui. O James Brand, né? Ele é um médico escocês que ele surge deu continuidade nos estudos, né? Com uma abordagem mais científica. Inclusive, ele deu o nome de hipnose, e mais tarde ele percebeu que não tinha a ver com sono, a hipnose não tem a ver com sono. Na verdade, é um foco, uma concentração, um foco sobre uma mesma ideia. Ele tentou até mudar o nome, né, de hipnose, mas era um termo que já estava bastante arraigado na ideia, então foi muito difícil e acabou, até hoje é o nome que a gente conhece, mas na verdade não tem a ver com o sono, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, o cirurgião James Sdale também, ele utilizou muito a técnica da hipnose e ele substituiu, há registros de que ele substituiu anestésicos e utilizou a hipnose em mais de 3.000 cirurgias, e inclusive diminuindo muito o risco, assim, muitas mortes foram diminuídas, perderam-se muito menos pacientes utilizando a hipnose ao invés de usar os anestésicos químicos naquela época.
A partir de diversos outros pesquisadores começaram a estudar o assunto, como o francês Charcot, considerado o pai da neurologia, e o fisiologista russo Ivan Pavlov, também conhecido principalmente por pesquisas sobre o condicionamento reflexo ou respondente. O famoso neurologista também, fundador da psicanálise, o Sigmund Freud, chegou a usar a hipnose no início da sua carreira. Porém, logo depois ele abandonou por considerá-la ineficaz. Mais adiante, o próprio Freud voltou a admitir o uso da hipnose. 15 minutos tem fórmula com 3 ativos que atuam no combate dos sintomas da gripe. Paracetamol. Dave Ellman também, que era um locutor de rádio, comandante. Estou ouvindo, acho que tem algum microfone aberto. Tudo certo. Dave Ellman também foi um locutor comediante e ele era filho de um hipnotista muito famoso que naquela época ele usava como a gente chama hoje de hipnose de palco, né? Mas ele tinha uma habilidade muito grande para utilizar essa ferramenta, né? A hipnose. E ele, na época, ele deu vários cursos para muitos médicos que utilizavam a hipnose na sua profissão, no seu dia a dia. E ele escreveu um livro, apenas um livro, né, que até hoje a gente tem acesso, que é a hipnoterapia, e o Dave Ellman desenvolveu um método de indução que a gente utiliza até hoje durante o processo, né, extremamente eficaz. E também a gente tem depois o Milton Erickson, que é um psiquiatra americano. Ele foi considerado uma das autoridades mundiais das técnicas de hipnose aplicada à psicoterapia. E ele é considerado, pela maioria dos hipnoterapeutas, o pai da hipnose moderna. Então, aqui a gente tem um pouquinho do histórico da hipnose, como é que ela vem, os estudos, né? E tem muita gente ainda estudando. Aqui a gente vai ver um pouquinho como que funciona a mente, né? A mente da gente, a mente consciente, ela é em torno de 5%. E a mente subconsciente, onde fica a maior parte dos registros, em torno de 85% a 95%, onde fica o nosso subconsciente. Na mente consciente, onde ficam registradas as memórias de curto prazo. Então, o que eu vou fazer amanhã, como foi a minha semana, quais são o meu planejamento do que eu vou fazer, tudo ali está no meu consciente, né? O meu planejamento com relação às contas, como é que eu vou me virar agora com a pandemia, enfim, então tudo está ali no consciente. E o outro registro da mente consciente, uma função bastante importante, é o raciocínio lógico. Na mente consciente também a gente busca respostas, né? Então, o nosso raciocínio lógico, analítico, fica ali no consciente, na mente consciente. Na mente subconsciente, ela é responsável pelas memórias de longo prazo, autopreservação e a economia de energia. As memórias de longo prazo, a maior parte delas, ou podemos dizer assim, na totalidade talvez, elas estão relacionadas a algum evento emocional. Então, por exemplo, o que eu jantei ontem fica mais no subconsciente. Se a gente perguntar, né, o que você jantou ontem, ou o que você estava fazendo dia 23 de janeiro de 2009, por exemplo. Se não for aniversário de um filho, de mãe, pai, alguma coisa que se relacione com algum evento ou alguma memória afetiva ou emocional, provavelmente a gente não vai lembrar, não vai saber nem o que fez nesse dia. A não ser que a gente busque algum registro, alguma anotação. Mas, se a gente colocar aqui para as pessoas que estão participando aí, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001,
muito provavelmente todas lembrarão, né? Exatamente onde você estava, o que você estava fazendo. Eu, por exemplo, estava trabalhando no hospital, disseram que estava começando a Terceira Guerra Mundial, enfim, né? Foi a queda das Torres Gêmeas. Então, houve um evento, houve uma situação emocional, emotiva ali, que registrou a memória de longo prazo. Então, se a gente não falar sobre isso, a gente não lembra. Mas se a gente puxar lá do subconsciente essa data, com certeza a gente vai lembrar exatamente o que a gente estava fazendo, onde a gente estava, né? E se for puxar mais aí, até a roupa que a gente estava usando, enfim, né? São várias possibilidades aí. Então, essa é a memória de longo prazo, ela está muito relacionada com situações emocionais. Outra função da mente subconsciente é a autopreservação. A gente tem uma evolução aí ao longo dos milhões e milhões de anos, que o cérebro vai se desenvolvendo. Então, hoje, se você parar para pensar, às vezes a gente faz coisas que a gente fala, opa, por que eu estou fazendo isso? O que tem a ver, né? Por exemplo, sair correndo quando você vê um monte de gente correndo na rua. Você vê lá aquele bando de gente correndo, você sai correndo também. Se você parar para pensar, o que eu estou fazendo? Por que eu estou correndo? Eu estou correndo de quê? Né? E é uma ação, é uma resposta relacionada com a autopreservação. É para você proteger a sua vida. Você não sabe por que as pessoas estão correndo, mas se elas estão correndo de alguma coisa, de algum perigo, então eu também vou junto, né? Ou então quando dá um barulho, né? Estoura alguma coisa, explode, você assusta, seu coração acelera, enfim, né? Então, são exemplos aí para a gente mostrar um pouquinho que o subconsciente tem ali registros, memórias de autopreservação, porque lá nos milhões de anos atrás, você precisava se proteger, né? Então, lá na época das cavernas, nas savanas, se a gente não se protegesse, quem foi vamos dizer assim, os mais valentes, provavelmente morreram. Então, nós que estamos aqui hoje, vivos, viemos de uma geração que tem medo. Então, a gente se preserva, né? Então, os nossos ancestrais todos trouxeram a vida até onde a gente está hoje, porque eles foram medrosos, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Porque eles se preservaram. Então, o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, para preservar a vida. E é assim que o subconsciente nosso tá funcionando hoje, né? Algumas coisas não precisa mais, porque não tem tigre, não tem, né, ninguém que vai matar para comer e tal, mas o cérebro está dessa forma registrado, né, para preservar a vida. E a outra coisa, a outra função da mente subconsciente é a economia de energia. Então, assim, alguma coisa que eu preciso pensar para fazer, eu estou gastando energia. Então, quando eu estou aprendendo a dirigir, eu gasto muita energia, porque eu tenho que pensar que eu preciso sentar, abotoar o cinto, ligar o carro, engatar a primeira, pisar na embreagem, enfim, né? Todo o procedimento ali para você sair. Aí vai na primeira aula, de motorista ali, né? De autoescola. Então, a primeira aula, a segunda, tal, depois você sai sozinho, pegou a carta e dá medo. Então, assim, é um desgaste muito grande, um gasto muito grande de energia, né? A partir do momento que você faz uma vez, faz duas, faz três, tal, o cérebro fala, para fazer tudo desse jeito, ok, automatiza. Então, todo o processo repetitivo, o cérebro automatiza, você faz sem pensar, né? Tanto que a gente não pensa, quem sabe dirigir há muito tempo, não pensa tudo aquilo que a gente pensava quando começou a dirigir, né? Ele automatiza, economiza energia, não preciso pensar nisso. Uma outra situação, assim, que essa me chamou a atenção, porque eu vi no curso, qual é o primeiro pé que você calça o sapato ou a meia? Eu nunca parei para pensar isso, mas no curso de hipnose eu falei, opa, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, está automatizado. Você vai todo dia, vai lá, abre a gaveta, pega a meia, calça a meia, o sapato, o tênis, o que for, sempre
com o mesmo pé, porque não precisa gastar energia para pensar qual é o primeiro pé que você vai calçar, né? Então, aí são exemplos de como como o cérebro automatiza processos para economizar energia, né? Entre a mente consciente e a mente subconsciente, tem o fator crítico. O fator crítico é o seguinte: vamos supor aqui esse desenho que o fator crítico é o guarda, tá? É o segurança, e ele só vai deixar entrar para o subconsciente, que é esse outro salão que é imenso, né? Imenso. Aqui eu estou no quarto, a porta ali, o resto da minha casa. O resto da minha casa faz parte do resto do mundo, né? E aqui dentro, onde eu estou, é o meu consciente. O meu subconsciente vai ser da porta para o resto do mundo, do universo, de tudo mais que tem por aí. Só que só faz sentido para o consciente o que tiver no subconsciente. Como assim? Por exemplo, vamos supor que desde que eu nasci, o meu pai, a minha mãe, o professor, enfim, as pessoas que me foram muito importantes na vida, disseram que eu não era capaz, que eu não era muito inteligente, que eu era pobre, que eu não merecia alguma coisa. E aí, a partir daí, o subconsciente foi entrando no subconsciente. Aliás, está lá no consciente e foi entrando no subconsciente. Quando alguém chega agora para mim e fala: nossa, Zuleika, você é capaz de fazer isso, você é boa para isso, você é inteligente, você merece. O fator crítico vai lá, abre a porta, olha lá para aquela escuridão, aquela imensidão que tem ali no subconsciente, e ele olha e procura ali. Ele procura e vê se faz sentido. Poxa, alguém falou que ela era capaz? Não, aqui não tem essa palavra capaz. Alguém falou assim que ela merece? Não, aqui não, nunca, não merece. E vai procurando ali se faz sentido o que tinha aqui, o que disseram aqui fora. E ele fecha a porta, ele fala: isso não faz sentido, você não é capaz, e você não merece, e você não sabe, você não ganha dinheiro, você é pobre, e por aí vai, né? O que está naquele iceberg do lado de baixo do mar, dali do nível do mar para baixo, são todas as memórias de longo prazo, né? Então não faz sentido. E aí a gente não faz. Então, se não faz sentido, não faz sentido, né? E aí o que a hipnose faz nessa brincadeira toda? A hipnose, ela dá uma enganadinha no fator crítico, naquele guarda ali, naquele segurança, e faz com que você consiga entrar naquele subconsciente e trazer, ou implantar, ou colocar lá dentro, dizer que você é capaz, ou trazer o que tem lá dentro e ressignificar, né? Então, você faz uma reeducação daquelas memórias que estão lá no subconsciente, né? Então, o que é a hipnose? É ultrapassar o fator crítico da mente consciente, acessar o subconsciente e implantar sugestões positivas ou reeducar padrões que prejudicam a sua vida, né? Porque talvez o que você ouviu lá atrás não era exatamente o que você entendeu, né? Porque você tinha outra idade, você tinha outra compreensão, você tinha outro entendimento, mas está lá no seu subconsciente. Então, na medida que a gente consegue acessar esse subconsciente e modificar ou reeducar esses padrões, a gente torna a vida mais leve, a gente começa a compreender que é possível muita coisa. E foi isso que a hipnose me encantou, né? Porque eu consegui acessar meu subconsciente, consegui enxergar muitas memórias, muitas mensagens, muitas situações que estavam no meu subconsciente, consegui acessar. Uma coisa importante é que, assim, toda hipnose é uma auto-hipnose. A pessoa que trabalha com hipnose, o terapeuta, ele usa a ferramenta, mas a transformação é sua, né? Então,
toda a hipnose é uma auto-hipnose. Ninguém chega, não existe mágica, não existe varinha de condão, não tem estrelinhas, fogos, nada disso, né? A hipnose o transe, né? É uma experiência única e singular. Tem um exemplo muito interessante que o professor utilizava, que é assim, qual que é o gosto da laranja? Qual é o gosto da laranja? Né? Você vai dizer, é doce. É doce igual uma marmelada, um doce de um brigadeiro? Não. Não, é mais azedo. É azedo como um limão? Não, é mais... Não. Você não consegue, em palavras, descrever, dizer para outra pessoa qual é o gosto da laranja. Então, a experiência da hipnose, do transe hipnótico é isso, é singular. Ninguém consegue, a experiência é sua e é única, né? Ninguém consegue dizer como que vai ser. O importante é dizer assim, que não é mágica, não é magia, você não vai ver fogos, né? Não é nada disso, né? Porque existe muito folclore, muita ideia equivocada em relação à hipnose por conta desse histórico todo, de como a hipnose veio caminhando aí ao longo desses anos todos, de uma forma, de um conhecimento que a população, de uma forma geral, não tem, né? Então, assim, a gente cria coisas mirabolantes, que, na verdade, não é isso. Verdades e mitos aí, né, sobre a hipnose. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Sim, né? Você quando compra alguma coisa, entra num supermercado, você está passando num shopping, hoje né, a gente está muito restrito em casa, mas quando a gente ia para o shopping, olhava lá, promoção, leve 3, pague 2, não sei o que lá, você entra, você compra, você chega em casa e fala, para que eu comprei isso? Onde que eu vou usar? Né? É por aí, né? Você foi hipnotizado por uma mensagem. Você está assistindo um filme, aí chora, né? Se emociona. Você sabe que aquele ator está vivo. Ali foram usados efeitos de cinema, efeitos especiais, né? Existe um roteiro, tem um diretor. Você sabe de tudo isso. Só que você entra na emoção, né? Você entra, mergulha na emoção e chora. Ou um filme de terror. Apesar, eu sou hipnotizada, detesto filme de terror, morro de medo de assistir. Mas é isso, né? Você sabe que não é nada daquilo, mas você tem lá no seu subconsciente, enfim, você é hipnotizado por isso. Quando você está lá, aqui em São Paulo, né? Você está lá no celular, né? Falando uma mensagem lá com seu amigo, seu colega de trabalho, enfim, passa a estação do metrô, quando você vê, você já passou a estação que você tinha que descer. Você estava hipnotizado no celular, né? Você está o tempo todo focado numa ideia, você lê um livro, né? Então, a gente mergulha nesse mundo interno e a hipnose é isso. Então, qualquer pessoa pode ser hipnotizada sim, né? Você não vai dormir, porque a hipnose não é sono, não está relacionada ao sono, né? Você não dorme, você simplesmente vai ficar conectado com uma ideia única, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Você não vai perder a consciência, né? Você não vai perder o controle, né? O controle é totalmente seu, você não perde o controle, não vai ficar com o hipnoterapeuta, o controle é seu. Você vai contar os seus segredos mais ocultos? Não, a menos que você queira, né? Você não vai contar nada que você não queira. Né, já disse aqui, né? Você não vai dizer nada que você quer, você não vai fazer nada que você não quer. Né? Tinha um exemplo bem interessante durante o curso que o professor estava lá fazendo o trabalho demonstrando, né, a técnica, e aí o camarada era corintiano, e aí o professor falou assim, grita aí, vai Palmeiras, ele fez assim, né? Então, você não vai fazer o que você não quer, né? Você tem princípios e valores que jamais você vai infringi-los, tá? Se eu não voltar, não tem como não voltar porque você não vai para lugar nenhum, você vai ficar na cadeira ali, sentadinho, tá tudo certo.
né? Você vai lembrar do que aconteceu? Sim, né? Você está consciente, então você lembra de tudo, absolutamente tudo, o que você disse, o que você viveu, né? Você vai lembrar de tudo. Há riscos no uso da hipnose, como há riscos em tudo que a gente faz por conta do mau uso, né? Então, assim, um terapeuta, na formação, ele tem uma questão ética. Então, por isso que eu acredito que exista muito medo da hipnose, porque a hipnose de palco levava a ridicularizar algumas pessoas, né? Colocá-los em uma situação de chacota, vexatória, né? Então, assim, os riscos da hipnose para uso terapêutico não há nenhum, né? Não há nenhum risco, né? O risco da hipnose é nesse sentido que eu digo, de você utilizar para o mau uso, né? Se as lembranças serão apagadas, alguma coisa que você acessou lá no seu subconsciente, não vai apagar nada, tudo vai continuar lá, você não vai esquecer de nada da sua vida, né? E é isso. Quais são as aplicações, né? Onde a gente pode utilizar essa ferramenta, né? Essa técnica? Para o autoconhecimento, né? A gente pode usar, existem pessoas que trabalham com a hipnose para um autoconhecimento, incremento em performances cognitivas, desportivas, artísticas. Então, existem atletas, existem o Ari tá aí, né? Existem essa técnica, a gente pode melhorar a performance desportiva, né? Instalando âncoras, né? Muitos esportistas utilizam âncoras que são técnicas hipnóticas para melhorar a performance. Um exemplo bem interessante aqui é a Hortência, né? Todo aquela parafernália que ela fazia para lançar a bola ao cesto, ela bate, respira, puxa o ar, bate a bola no chão de novo, respira, pega e lança a bola. Aquilo é uma âncora e é uma ferramenta que você instala com a hipnose. Então, é uma forma dela se tranquilizar, acreditar que ela é capaz. Então, assim, naquela âncora estão instalados muitos comandos que ela traz para ela mesma a mensagem de que ela vai conseguir. E aí ela utiliza a âncora para performance. Então, é a aplicação da hipnose também como incremento de melhoria de performance, né? A hipnoterapia entra aqui no tratamento de distúrbios emocionais, psíquicos, físicos, fobias, né? Então, medo de barata, medo de altura, medo de injeção, os medos, assim, que a fobia é muito séria, porque, assim, quem tem a fobia, ele se coloca em risco de vida, né? Então, fobia de barata, a pessoa sai para o meio da rua, se ela vê uma barata na calçada, e ela não olha se tem um carro, se não tem, ela pode ser atropelada por conta da fobia da barata, né? Então, é muito sério, né? Algumas pessoas não têm esse conhecimento de quanto sério de quanto risco pode se colocar uma pessoa com a fobia, né? Quais são a repercussão disso na vida da pessoa. Hábitos e vícios, né? Então, vício, fumar, beber, qualquer vício, né? Gagueira, disfunção alimentar, então, obesidade, esse é o nome lá, anorexia, enfim, insônia. Na odontologia também pode ser aplicada, existem dentistas que utilizam a hipnose no seu dia a dia, utilizando até uma quantidade menor de anestésico, por conta da utilização da hipnoterapia durante o procedimento, né? Existem pessoas assim que têm muito pavor, né, de dentista,
Então, essa ferramenta é um coadjuvante aí no atendimento desses profissionais, muito interessante. Na obstetrícia, né, na hora do parto, na hora de tranquilizar a mulher, na hora do parto é utilizada também, e uma ferramenta muito importante, muito interessante. E na área criminalista também, né, para lembrar de situações, lembrar trazer a memória de situações que ocorreram ou de detalhes, né? Então, na área criminalística também a hipnose pode ser muito bem aplicada. Quais são os benefícios de um processo de hipnose, né? De um momento de hipnose? Tem auto-hipnose também, que ela pode ser desenvolvida, você mesmo pode se auto-hipnotizar e se tranquilizar. E utilizar para várias situações. 15 minutos de hipnose equivalem a aproximadamente 4 horas de sono profundo. Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso a gente passar por esse processo. A hipnose aumenta a concentração nos estudos, no trabalho, e você adquire um maior domínio sobre a sua mente. Como que ela funciona? Então, assim, o procedimento durante o atendimento, o hipnoterapeuta, o terapeuta, ele é um facilitador, ele é um mediador para você chegar no seu subconsciente e fazer as conexões, né? Então, você precisa colocar o cliente numa atenção focada. Então, existem técnicas que você consegue que a pessoa, que o cliente, se coloque nessa atenção focada. Então, não é dormir, é estar focado em uma ideia. E existem várias técnicas para você colocar a pessoa nessa atenção. Na sequência, você faz uma conexão com o subconsciente. Então, na atenção focada, você consegue fazer com que aquele fator crítico, aquele segurança ali, dá uma bobeada e você adentra a esse subconsciente, né? Através de técnicas, e aí você auxilia a acessar a memória traumática. Então, é um processo, né? E aí você vai, junto com o cliente, ajudando que ele chegue nessa memória traumática que é o início, né? É o primeiro trauma, vamos dizer assim, que ao longo da vida dele ele foi como se fosse colocando capas, sabe como a cebola que vai existem várias capas. Ao longo da vida, você passou por um trauma inicial e aí você vai, ao longo da sua vida, outras situações que você vai vivendo, semelhantes a esse trauma, o subconsciente entende, para preservar a vida, que você deve se comportar de uma determinada maneira, porque senão você vai sofrer, você vai viver aquilo de novo. Então, acessar essa memória traumática inicial vai fazer todo sentido para a gente, para tratar aquela situação que você levou como assunto, como tema do que você quer resolver. Então, a partir do momento que você tem uma atenção focada, consegue levar o cliente para fazer essa conexão com esse subconsciente, auxilia ele a identificar qual que é a memória inicial, traumática, você promove a superação desse trauma. Então, você vai utilizar de ferramentas, de técnicas, que ele vai superar esse trauma. Então, assim, ele vai olhar para isso e vai viver, né, no item seguinte, reviver esse momento sobre uma nova perspectiva, né? Você vai reviver esse momento, essa emoção, esse trauma que você viveu, mas de uma outra perspectiva. E aí que você ressignifica, você reeduca o que está lá guardado no seu subconsciente. E a partir daí, você vai agir diferente diante de futuras situações, né? Na realidade, esse é o processo, como que funciona
a terapia, né? O processo da hipnose e de um tratamento de uma questão. O papel da hipnoterapia, então, é ajudar você a assumir a sua vida e fluir no amor, porque tudo que a gente faz na vida é por amor, apesar de que muitas pessoas não conseguem, talvez, compreender muito bem isso, mas assim, nada do que a gente faz, tudo é por amor, né? Então, a hipnose é uma ferramenta terapêutica, né? Por isso esse nome, né? Terapia. A gente usa essa ferramenta para destravar esses traumas, essas emoções, e aí a vida flui de uma outra maneira, né? Então, eu convido vocês a se surpreender com o poder da mente, né? E transformar a sua vida, tá bom? Gratidão, e aí o meu propósito é ajudar as pessoas, né? Obrigada, e estou aberta aí para perguntas depois da apresentação da Ana, tá bom?